Olá, meus queridos colegas, amigos, uma boa noite para você e uma saudação para os irmãos do Criador do céu e da terra. Vamos ler esse capítulo aqui, Isaías, capítulo 45 e 20. Diz assim, Yachá, né? Yahu, né? Isaías. Congregai-vos, enviaste, chegando-vos junto aos que escapaste das nações. Nada sabeis os que conduzem em profissão. As suas imagens de escultura feitas de madeiras rogam os deuses que não podem salvar. Aqui está falando, querido colega, que as pessoas têm essas práticas, né? Uma das práticas que as igrejas católicas têm é a procissão, né? Em imagem de escultura e que não pode salvar. É o Deus dos crentes e o Deus do católico. Aqui está uma prova aqui. Aqui está uma prova, querido colega, que ele não salva. O Deus não salva. Tá vendo esse nome aqui embaixo, não? O Deus que não pode salvar. Você não está entendendo, não? Ele não faz profissão, né? Querido colega amigo, eu já digo para esses católicos, esses evangélicos, vão ser tudo lançados no fogo do inferno se não se converter ao todo Criador do céu e da terra. Por quê? Porque Yashayahu, que vocês chamam aí de Isaías, fala isso. Aqui, ó. O Pai não salva, querido colega amigo. Eles estão enganados aí. Até o fundo e as calças não sabe. A Bíblia condena eles mesmos. E por isso que eles vão ficar. Por quê? Porque eu estou esperando o anjo vai vir me pegar, querido colega amigo. Eu sei onde é o local, querido. Os pastores não sabem, essas igrejas nenhuma sabem. Só alguns irmãos que o pai falou. E alguns irmãos que o pai chamou. E foi lá em cima, não foi aqui embaixo não, querido colega amigo. O que você tem que entender é que eu conheço alguns. Interessante, né? Que alguns vai salvar por pouco, né? Que o pai me falou. Querido colega amigo, o que você tem que entender é que esse Deus não salva nada e ninguém. Aí, ó. Embaixo aí. O que você tem que entender é que esse Deus é fraco, querido. A única coisa que serve aqui é o Criador do céu e da terra. E mais ninguém, querido. Você pode clamar esse Jesus Nazareno. Você pode clamar o que você quiser. Afinal de contas, esse Jesus Nazareno aí que o pessoal tanto idolatra, é uma grande estalta aí no Rio de Janeiro aí, que todo mundo sabe. E esse Deus é o Zeus lá da Grécia. Querido colega, e aqui está falando aqui que não pode adorar imagem nenhuma em oferência a culto ou profissão. As igrejas católicas é a grande prostituta do livro de Apocalipse, que você tem que entender, querido. E as igrejas são as meretrizes que bebem do vinho da prostituição. O que você tem que entender é isso, querido, que as palavras que eu falei de antemão, voltando no vídeo, eu vou voltar e vou falar a mesma coisa. Por quê? Porque a mesma Bíblia que eles pegaram e adulteraram, eu estou devolvendo em dobro, querido. Por quê? Porque eles estão perdidos mais do que cego no tiroteio. Eu disse a você que eu não servia nenhum homem. Eu disse a você que eu não servia nenhum evangélico. Você não entende não as coisas não, querido colega amigo? O que você tem que entender é porque não existe líder religioso. Se você obedecer a Juarez, se você falar sobre Juarez, você está botando ele como líder. E eu não tenho nenhum líder, querido. Meu líder é o Criador do céu e da terra, querido. Se você quiser falar o nome de Yahu aí, você pode falar tanto que você quiser. Mas você lembre-se que você está preso em dominação. Yahová é o mesmo pessoas que está preso em dominação, querido colega amigo. Você tem que entender isso, que você ainda não saiu do esquema de Satanás, querido. Vamos ler esse outro aqui, para você entender como é que é a história.
Porque assim diz, o Senhor que criou o céu e a terra. Aqui botou foi o Senhor que criou o céu e a terra, mas aonde? Aí diz, né? Que o Senhor criou o céu e a terra, que formou a terra, que fez, estabeleceu e não criando. Observe que ele está dizendo aqui não criando. Ele diz que criou e aí diz e não criando para ser o caos, mas para se habitar. Eu sou o Senhor e não há outro. Está dizendo aqui que ele botou o Senhor acima de tudo e acima de todos. Sabemos que ele fez, ele colocou, que criou e colocou que ele está acima de tudo. E ele é o que é e não há outro. Querido colega amigo, não entra em contradição não, esse versículo com outro não. Não é o mesmo Deus que estava lá embaixo do outro versículo. Você tem que entender é isso, querido, que esse Senhor é Baal. Senhor, esse Senhor não fez nada porque eu posso ser Senhor, você pode ser Senhor, a senhora pode ser senhora. Você tem que entender isso, querido, que o Deus pode ser Zeus, pode ser outros deuses. Você tem que entender isso, querido, que o Pai não é o que eu sou. Porque o que eu sou não é nome. Entendeu não? Não entendeu não? Uma passagem bem interessante. Eu sou o que sou e não há outro. Mas essa palavra eu sou e que sou e não há outro não é nome. Não é nome, querido. Só. Tá falando só. Não é não? Eu sou. Querido colega amigo, você tem que entender que todo Criador do céu e da terra nunca foi Senhor. Nunca foi nada, querido. É só você e o Criador do céu e da terra. E deixe quem quiser falar alguma besteira, fale. Mas que você tem que ser simples. Só simples mesmo. E não está sujeito aos homens. Por quê? Os homens têm doutrina de quem, querido? De pastores. Que diz lá no livro de Judas lá, que eles são estrela brilhante e errante, querido colega amigo. Você tem que entender isso. Eles estão, querido, com uma doutrina de Balaão. Entendeu? Eles estão com a doutrina dos Nicolaítas, querido colega amigo. Você tem que entender isso, querido, que eles não vão levar você ao céu. A gente tem a solução para a tua vida, querido. Embora, querido, eu não sei de nada e não tenho nada para ti. Quem tem é só o Criador. O que você tem que acreditar, querido, não é em mim, não. Você tem que acreditar no Criador do céu e da terra. O que eu faço, querido, é só o quê? Só jogar a palavra. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, não aceita. Querido colega amigo, o que você tem que entender é que a salvação não é para todos. Você tem que entender que o semeador veio, mas e aí? E aí, querido? Se o semeador tivesse vindo realmente, você acha que o mundo não teria sido salvo por completo? Você não disse que é o Salvador? Então, Salvador é Salvador. Salvador, Bahia, querido colega amigo. Você tem que entender. Então, querido, vamos ler esse outro versículo aqui. Gênesis 31 e 24. Aqui nesse versículo aqui fala que vamos ler. Mas Deus apareceu à noite ao sonho a Labão. E a Rameu e disse que guarda-te e não fale a Jacó nenhum mal, nem um bem, nem um mal, né? A Jacó, querido colega amigo, a Jacó nem bem, nem o mal. Ele disse que o Deus lá não podia fazer a Jacó porque Jacó tinha saído. O que você tem que entender é que esse Deus aqui, que o Labão, primeiramente foi Jacó tirou tudo de Labão. Aquela velha história. E Labão nunca se viu. Se ele disse que era esse Deus Todo-Poderoso, ele nunca se viu. Labão nunca se viu a ele aqui, ao Deus Poderoso. Se viu sempre a ídolos. E eu te provo que Raquel pegou e roubou os ídolos dele. Os ídolos dele. Que os ídolos são esses deuses.
Entendeu? E se você prestar bem atenção, você vai ver todinha a trajetória de Raquel, que Raquel pega e esconde o Deus de quem? O Deus do Pai, querido colega. Eu vou mostrar aqui, na frente aqui, vou te mostrar como esse Labão, ele não se via ao Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, querido. Por quê? Porque a gente sabe, querido, esse Deus é Zeus. E a gente sabe, querido, que o Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, quem comete idolatria, o Pai aborrece idolatria. E jamais o Pai ia falar com Labão. Você acha que o Pai ia falar com Labão, querido? Apesar que eu tenho versículos, vários versículos, que o Pai, ele diz aí que esse Deus faz o mal e faz o bem. Querido, porque dele é tudo. Entendeu? Ele faz sim, ele faz justiça. Mas aí não é Deus. É o Criador do céu e da terra, querido, que você tem que entender. Agora, se você quiser adorar ele, fique à vontade. Mas eu te digo, querido, que tu não herdarás o reino do Criador do céu e da terra. Por quê? Porque o Pai vai detonar tudo aí, querido colega amigo. Que você tem que entender, querido, porque o Criador do céu e da terra não está envolvido no meio de idolatria. Se você diz que é Deus, aí você está na igreja católica, aí chega lá, tem umas estaltas velhas de Maria. É Maria Santa Luzia, é Jesus de Nazaré. Estalta velha adorando. É Santa Luzia, é Santa Aparecida, é Santa não sei de que, é Santa não sei de lá. Isso aí são tudo ídolos, querido. Ídolos. Que esse povo será lançado no fogo do inferno por falta de quê? Aí tem um versículo aí que diz aí que Satanás cegou o entendimento e cegou mesmo, viu? Cegou mesmo, porque como é que a pessoa adora títulos velhos, diabólicos e mais escultura velha, feita de... E eles botam aí de madeira, de ouro. Eles botam até de ouro, querido. O Vaticano lá é cheio de ouro lá, imagem de ouro lá, e eles adoram. Então, você tem que entender isso, querido, que o Pai não está no meio de idolatria. O Pai abomina, querido, a idolatria. Pai, Criador do céu e da terra, querido, não participa de negócio de idolatria. Os católicos serão lançados no fogo do inferno, querido. E os evangélicos vão para o fogo. E aí eles vão ser aprovados aqui. O Pai sabe do que eu estou falando, é verdade. O Criador do céu e da terra sabe do que eu estou falando, é verdade. Então, o Pai jamais vai usar essa Bíblia pagonizada que rouba os outros. Essa Bíblia rouba, querido colega amigo. Eles não bebem essa Bíblia. Por quê? Porque a mesma Bíblia que vai salvar, eles dizem, né? E ficam roubando. Querido colega amigo, que você tem que entender que o Pai, ele removeu o carne-lábio, querido colega amigo. E você não entende por causa das doutrinas de quem? De Balaque. Você tem que entender, querido, que os nicolaítas, eles aproveitaram, entendeu? E entraram e fizeram tudo que não presta nessa Bíblia pagonizada. Não se esqueça que essa Bíblia foi um padre que fez. E esses padres, eles vão ser lançados no fogo do inferno, querido colega. Todas as pessoas que adoram ídolo, adoram jogo de futebol, faz essas coisas, querido. Pessoas que não têm um bom testemunho com o Criador do céu e da terra, vai ser lançada no fogo do inferno, querido colega amigo. Você não está entendendo, não? Você não está entendendo, não, querido? Então, quero que você entenda. Porque a Raquel lá, ela pegou e botou os títulos lá, entendeu? No camelinho lá, entendeu? E fez o quê? Você tem que entender porque o Pai Todo-Poderoso não está no meio de ídolos. Ídolos que se você não tiver cuidado, você vai ficar aí na grande tribulação, querido colega amigo. O que você tem que entender, o que você tem que analisar, é que o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não está no meio dessas pessoas que cometem idolatria. Essas igrejas católicas, querido, eles fazem idolatria com essa Maria. Depois disse que era virgem, a Virgem Maria. Mas onde foi que eles tiraram isso, querido, que Maria é a virgem? Você já viu Virgem da Luz? Virgem
Você já viu Virgem da Luz, querido? Então, eles fizeram a macumbaria aí todinha aí dessa Bíblia aí pagonizada aí e disse que Maria teve um filho chamado Jesus. Mentindo, rapaz, que coisa, hein? Que coisa. Aquele anjo é muito mentiroso, viu? Aquele Gabriel é muito mentiroso e eu provo. Querido colega, não é aconselhável você confiar nesses anjos aí que estão aí na Bíblia, não, porque são tudo anjos caídos. Que no livro de Enoque fala dos anjos que foi caído, querido, e foi precipitado aqui na terra. E que você tem que entender que esse anjo aí, Gabriel, Miguel, e tem outros aí, que não é esse daí. Você tem que entender porque entra em contradições o livro de Enoque, querido colega. Você não está entendendo, não, é? Você não está entendendo, não? Então, se você não entende, querido, o problema é seu. Mas o que eu estou falando é verdade, querido colega meu. Então, esse Jacó disse que lutou com um anjo, mas é mentira, querido. Ele lutou foi com um homem. Eu já tinha te provado já em outro ensino já, que eu tinha te provado já, que ele não lutou com nenhum Deus nem nada. Isso aí é mentira. Mentira dessa Bíblia pagonizada. Onde é que o Pai Todo-Poderoso vai lutar com uma pessoa que, querido colega amigo, que você tem que entender é que tem um versículo aqui que chama bem a atenção, né? Que você observar e olhar, você vai ver que eu estou falando é verdade. Esse pessoal de Israel, né? Esse de Israel aí, né? Eles são uns bruxos, queridos, uns bruxos que não herdarão o reino do Pai. Que eles, se não se converter, isso quem falou foi o Messias, é porque está escondido, eu tinha mostrado, depois eu tinha mostro. Mas entra em contradições outros versículos aqui, porque diz que o que é que vai acontecer? Diz que eles herdarão o reino do Deus aí eternamente, em gerações e gerações. Mas que Bíblia pagonizada, querido. Essa Bíblia foi um padre que escreveu, querido. Um padre que escreveu e eu provo. Eu provo, querido, não estou te provando aqui. Vamos ler esse versículo aqui. Aqui. Gênesis 31 e 19. Ora, tendo Labão e entosquiar sua filha, Raquel furtou os que? Os ídolos que pertenciam a seu pai. Então, o mesmo Deus que falou com ele à noite está aqui, ó. Tá entendendo, não? Roubou os ídolos. Tá entendendo, não? Você tem que entender que Raquel era filha de Labão. Você não tá entendendo, não? Então, o que você tem que entender é isso, querido. Mas aonde, querido? Aonde? Eu disse que o pai, né? O pai dela aqui, ó. Raquel. O que você tem que entender, querido, que esse Jacó, que ele nunca se viu o Altíssimo Criador do céu e da terra, não. E Satanás também, ele dá as coisas. E também o que você tem que entender, querido, que o Pai, Criador do céu e da terra, manda no mal. Manda em Satanás, querido. Satanás não obedeceu ao Criador do céu e da terra, quando fala lá no livro de Jó. Então, você tem que entender. Você tem que entender que o mesmo dono da luz é o mesmo dono das trevas. E ele manda em Satanás, manda nos seus anjos, manda em quem ele quiser, querido. Por quê? Porque ele é o Criador do céu e da terra. Agora, não é esse pai aí, não, ó. Entra em contradições. O pai que falou lá em sonho foi o mesmo pai do ídolo aqui, ó, dos ídolos. E ela pegou mais na frente, né, ou atrás, sei lá. Ela pega na cabeça, esconde no camelinho lá, né, nas bolsas dos camelos lá e coloca, querido, os ídolos. Aí depois Jacó vai lá na frente e manda se consertar dos ídolos. Mas aonde, querido? Agora a mentira, porque se Labão adorasse ídolo, o pai, criador do céu e da terra, jamais ia falar com Labão. Por quê? Porque a história conta que Labão perdeu um bocado de coisa dele, né? O Jacó, ele roubou foi muito do Labão, que era o seu tio. Então, querido, o que você tem que entender é isso, querido, que essa história está mal contada, querido. Por quê? Porque essa Bíblia foi um padre que escreveu, e esses padres perseguiam o povo do Criador do céu e da terra. O que você tem que entender, querido, que essa história está muito mal contada, viu? O pai não ia falar com Labão, que eu sei.
que você tem que entender é isso. Então, querido, que o Criador do céu e da terra te ilumine, te dê força e coragem para vencer. Tchau.